Esse regime em Teherã é um regime de morte, é um regime de culto à morte. E graças a Deus que os israelenses intervieram e fizeram o que Metz descreveu como o nosso trabalho sujo, porque nenhum dos outros iria fazer. E Dani é claramente um radical, claramente tem tendências islamistas, recusou-se a condenar os apelos por intifada na América, aliás. Quero dizer, é impressionante. Você consegue imaginar? Quero dizer, alguém que acredita que a intifada é algo desejável, isso é horrível, assustador. E é impressionante assistir a isso porque é o que temos visto na Grã-Bretanha e na Europa há muitos anos, que é o surgimento de figuras radicais que claramente odeiam nosso modo de vida no Ocidente, muitos dos quais chegaram, como Mandani, muito recentemente. E eles fingem que abandonaram sua política sectária, mas não abandonaram. Eles fingem ter abandonado suas posturas islamistas, mas muitas vezes não deixaram. Ah, Na minha opinião, todos esses países, Grã-Bretanha, Europa, Estados Unidos, Canadá, estão experimentando um pouco do que Israel não pode ignorar, não pode virar as costas. E a questão é: nós e o resto do Ocidente aceitamos esse desafio, enfrentamos e superamos? Ou simplesmente permitimos ser constantemente atropelados por atores extremamente hostis? Essa é uma pergunta para todos nós. E eu, de certa forma, como muitos israelenses, fico desconfortável, para dizer o mínimo, com a maneira como Israel foi jogado para a linha de frente por esses radicais que não têm qualquer poder de decisão nisso. Por exemplo, o prefeito de Nova York não deveria ter política externa. Quero dizer, ele ou ela deveria garantir que ao menos uma vez os sacos de lixo sejam recolhidos, não haja ratos nas ruas e que você entre no metrô sem ser queimado vivo, baleado ou esfaqueado. Todas são boas ações. Mas, assim como seus possíveis equivalentes em outros lugares, Israel e a obsessão com Israel, a política externa de Israel e a política de defesa de Israel se tornam a questão número um para eles. E isso é realmente alarmante. E isso deve ser e será, eu sei, muito alarmante para muitos israelenses, porque isso é atenção demais e atenção negativa, deliberadamente hostil. Por que uma guerra estrangeira deveria ser debatida na política interna? Exceto que, assim como os equivalentes no Reino Unido, eles não conseguem largar a obsessão por Israel. E eu explico em alguns pontos do livro por que isso acontece. E, novamente, eu não acho que a maioria das pessoas no Ocidente, acho que muitos israelenses nem entendem, não entendem a profundidade do ódio e do preconceito e de onde isso realmente vem. E a menos que a gente ataque em algum momento ideologicamente as raízes desse câncer, isso só vai se espalhar. Então, eu sou a favor de identificar e atacar as raízes desse câncer ideológico. O chanceler alemão, o chanceler Merz, disse algo muito, muito importante e verdadeiro. Admiro-o por isso e não devemos ridicularizá-lo ou condená-lo. Ele afirmou que os israelenses estão, abre aspas, fazendo nosso trabalho sujo por nós. E isso foi extremamente importante porque veja os países do mundo que disseram que o regime iraniano, o regime mais perigoso do mundo, não pode ter as armas mais perigosas do mundo. Veja os países que disseram isso. Todos os países do Ocidente, não foi só Israel, todos os países, a Europa e todos os outros, todos disseram: ah, nós sabemos que os ayatolás não podem ter armas nucleares, eles não podem ter bombas nucleares. Mas acabou, como eu sempre disse que acabaria, acabou sendo Israel que tomou uma atitude, porque ninguém mais faria isso. Mas o fato de o chanceler alemão estar disposto a dizer: sim, esse regime em Teherã é um regime de morte, é um regime de culto à morte. E graças a Deus que os israelenses intervieram e fizeram o que Metz descreveu como o nosso trabalho sujo, porque nenhum dos outros iria fazer. No fundo, esse é um conflito religioso que talvez não tenha solução nesse caso. Na sua opinião, acho que certamente há um aspecto nisso que é obviamente religioso. Sim, sim. Quero dizer, o Irã e seus grupos terroristas aliados citam fontes religiosas e justificativas religiosas para seus preconceitos. Há claramente um elemento religioso nisso. Tem duas coisas que eu diria rapidamente. Uma é que, de novo, acho que a maioria das pessoas não percebe isso no Ocidente. Mas as raízes teológicas profundas de muito disso, né? Uma delas é essa. Os judeus foram dos primeiros a recusar o convite de Maomé para aceitar suas profecias e aceitar sua revelação.
E os judeus disseram: não, nós já temos nosso próprio livro, basicamente. E para muitas pessoas no mundo muçulmano, esse é o pecado máximo, ter rejeitado o profeta Maomé, como eles o consideram desde o início. Muitos não percebem que esse é um dos motivos pelos quais as pessoas perguntam: por que os judeus? Existem diferentes tipos de antissemitismo, mas o antissemitismo islâmico tem suas raízes nas origens do Islã e na história das origens do Islã. Então, isso é algo muito, muito profundo. E outro motivo, aliás, é como mencionei o livro, a maneira como, depois de 1945, o antissemitismo virulento ao estilo nazista foi expulso de não apenas da sociedade civilizada, mas da sociedade em todo o mundo, exceto no mundo árabe e muçulmano. E há uma razão para isso. Havia vertentes do pensamento cristão que, não apenas por séculos, mas por milênios, responsabilizavam os judeus pela morte de Cristo. Mas isso de forma alguma, não é de forma alguma uma visão predominante, nem sequer uma visão marginal. Desde os pronunciamentos do Vaticano após a guerra esclarecendo essa questão teológica, não se vêem mais pessoas nos púlpitos do Ocidente ou em outros lugares pedindo a morte dos judeus ou culpando-os pela morte de Jesus. Então, até mesmo questões teológicas muito, muito profundas podem ser abordadas. Elas podem ser, mas você tem que enfrentá-las. Você tem que encarar isso, assim como temos que encarar a existência horrível do antissemitismo ao estilo nazista ainda prosperando em setores do mundo muçulmano. E muitos deles dentro do Ocidente. Houve um relatório, se não me engano, do Instituto de Pesquisa de Mídia do Oriente Médio, que ninguém quis abordar, sobre imãs na América do Norte pregando um antissemitismo violento. E ninguém quer tocar nesse assunto por causa da islamofobia. Eu adoro ler Andy McCarthy sobre essas coisas. E ele já foi promotor. E ele disse: sabe, não existe esse negócio de islamofobia. Esse é um termo inventado pela Irmandade Muçulmana para desencorajar a investigação sobre a supremacia da Sharia. Vou generalizar a partir da pergunta interessante de Roman Spector sobre a perspectiva de um movimento popular vindo de pessoas como Tommy Robinson na Grã-Bretanha. E talvez em outros lugares também, onde as direitas soberanistas, quando não se misturam com o antissemitismo, estão em ascensão. Isso é motivo de esperança, de otimismo em relação ao futuro na Europa e nos Estados Unidos? É muito difícil porque existem essas estratégias que estão sendo usadas para impedir esse tipo de movimento. Você acabou de mencionar uma GAD, a cartada da islamofobia, por exemplo. Observe como Mandani, em Nova York, nos próximos dias e semanas, tentará rebater as acusações sobre seu antissemitismo virulento, acusando seus críticos de islamofobia. Apenas observe quando isso acontecer. Ele vai se fazer de vítima, pode apostar, Como sempre. como sempre. E isso vai funcionar com muita gente, e é a mesma coisa em outros países. Mas outra coisa sobre a qual escrevo há muitos anos é Tommy Robinson, sobre quem escrevo ocasionalmente há cerca de 20 anos, desde que surgiu. Existe um padrão no Ocidente que é o seguinte: se existe um problema, como o problema do jihadismo, o problema do extremismo, islamismo, adoração e apoio ao culto da morte, se há um problema como esse, a tendência das autoridades é reprimir, não o problema, mas as pessoas que identificam o problema. Essa é, especialmente, a posição britânica sobre isso. O Estado britânico foi muito mais duro com Tommy Robinson do que com qualquer islamista que tenha feito alguma coisa. Foi basicamente por causa das gangues de exploração sexual. Se as gangues de exploração e estupro, incluindo as muçulmanas no norte, em Finlândia e por toda a Inglaterra, tivessem recebido tanta atenção das autoridades quanto Tommy Robinson, o problema poderia ter sido resolvido. E você não teria algo para pessoas como ele reclamarem. Quero dizer, porque as autoridades teriam resolvido isso. Não, existe essa política muito, muito desagradável, feia, cínica e estúpida de reprimir quem reage e não o problema. Foi igual no ano passado. 3 jovens foram mortas a facadas em uma festa da Taylor Swift em Southport. E as autoridades reprimiram pessoas na internet que expressavam sua raiva, algumas das quais, sem dúvida, estavam erradas. Mas eles reprimem mais as pessoas que expressam indignação sobre isso do que aqueles que defendem ou glorificam essas coisas. É insano assistir a isso.
Tem sido interessante notar uma forma de antissemitismo de esquerda que usa os judeus como alvo de projeção psicológica, agora repetida pela direita. Mas para mim o interessante é o seguinte: o crescimento da direita anti-Israel e, de fato, sim, antissemita, ocorre principalmente nos Estados Unidos, é preciso dizer. Nessa direção, uma pequena parcela marginal do movimento MAGA, que é absolutamente rejeitada pelo presidente Trump e por todas as pessoas sérias e de alto escalão, mas que mesmo assim está se formando. Eu vou te dizer o que isso realmente é. Os judeus e Israel, mais uma vez, acabam tendo que suportar um foco desproporcional e aceitar um peso desproporcional. Mas, na verdade, é sobre o Ocidente e a América. Nas últimas décadas, houve uma esquerda anti-americana que dominou a esquerda nos Estados Unidos, uma esquerda anti-ocidental. Não se trata só de colonialismo, de falar sem parar sobre a escravidão e outras questões que já foram enfrentadas há séculos, fingindo que não foram. Também é acreditar que a América não pode fazer nada de bom. Noam Chomsky e outros defenderam, desde os anos 60, que a América era basicamente uma força negativa no mundo. E se a América intervinha em um conflito, ela causava o conflito. E se não intervinha em um conflito, ela também causava o conflito. Bem, agora vemos que, na direita anti-americana, essas novas pessoas ou recém-convertidas acreditam que a América não pode fazer nada de bom no mundo e, na verdade, que o Ocidente não pode fazer nada de bom no mundo. Veja essas pessoas nos últimos dias e semanas. Disseram que, se a América ajudasse na campanha para acabar com o projeto nuclear iraniano, a Terceira Guerra Mundial começaria. Mesmo assim, aqui estamos e, como dizem, bate na madeira, a Terceira Guerra Mundial não aconteceu. Mas isso é porque eles não acreditam que a América possa agir de uma forma que melhore as coisas, mas isso é fundamentalmente anti-americano. Isso é como a teoria da ferradura. A convergência da direita e da esquerda é simplesmente impressionante. Você olha para Tucker Carlson e ele está articulando a política externa de Biden no Oriente Médio, basicamente apaziguando o Irã. Como o MAGA chegou a esse ponto? Felizmente, o presidente Trump não se deixou confundir por isso. Não. Douglas,